Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre os filósofos contratualistas e a formação da sociedade. Se atualmente você acha que não tem muito tempo para pensar, não se preocupe, porque os filósofos tinham bastante tempo e às vezes até uns questionamentos que nós fazemos, eles faziam há muito tempo atrás. Tipo, por que obedecemos às leis? Como e por que as pessoas começaram a viver em sociedade? E o que torna um governo justo? Enfim, os filósofos contratualistas pensaram bastante nisso e chegaram numa ideia de contrato social, que inclusive é por isso que tem o nome contratualistas. O contrato social foi uma ideia que surgiu para tentar explicar o porquê as pessoas vivem em sociedade e como os governos surgem, como que eles influenciaram essa convivência social. E eles chegaram à conclusão de que todos nós vivemos em um contrato social, que ninguém precisou escrever nada, quer dizer, além das leis, mas as leis vieram depois. Vamos pensar assim, sabe aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém diz, mas quem não cumprir tá errado? É basicamente isso o contrato social. Tipo a regra de não usar branco no casamento. Todo mundo sabe que não pode. É essa a ideia. É um contrato não dito, mas que está ali. E ele vai ser perpetuado pelas leis que virão anos à frente. Só que voltando um pouquinho, os filósofos pensavam que antes da gente viver em sociedade, nós tínhamos um estado de natureza. Que basicamente era como as pessoas eram antes de viver em sociedade. E pensa num mundo sem polícia, sem regra, sem nada assim, que as pessoas podendo perturbar umas outras. Às vezes, para alguns, podem ser uma ideia maravilhosa, mas ninguém pode negar que seria muito perigoso, porque se a pessoa não sabe o limite do, da sua liberdade de expressão, da sua liberdade no geral, ela atinge o próximo. É isso, todos concordamos. Agora vamos passar para realmente os filósofos, seus nomes, suas obras, suas ideias. Para ficar mais fácil de diferenciar os filósofos, eu separei no estado de natureza que eles acreditam que era anterior à nossa sociedade, como eles imaginam o contratualismo e qual é a sua característica mais marcante. Então, começando com Thomas Hobbes, ele imaginava que o estado de natureza era uma guerra, era todos contra todos, todos se matavam e eram pessoas solitárias, pobres, desagradáveis, que eles eram brutais e tinham uma vida muito curta. E, após o contratualismo, ele acreditava que a gente renunciava os nossos direitos naturais. Esses direitos naturais eu vou comentar mais no próximo filósofo. A gente renunciava a essas pequenas liberdades que para ele, assim, são substituíveis. Então, tudo bem a gente renunciar em troca de uma segurança que seria proporcionada pelo nosso governo, pelo nosso Estado, que tinha que ser pulso firme. Tinha bem beirar a ditadura ali, se não a ditadura em si. E, como ele diz no livro dele, ele chama o governo de Leviatã. Leviatã é como um monstro imperdoável, imparável, que todos temem, mas que todos obedecem. E é isso que ele acreditava que o governo tinha que ser. E sua característica mais marcante, é claro, é uma autoridade absoluta. Como eu disse, o soberano tem que ter o poder absoluto. E a gente tá falando numa época em que ainda existiam reis, então tá tudo tranquilo, ele acreditava no rei ainda. Mas, depois que a ideia passou, ele acreditava que o Estado tinha que ter poder absoluto, e só assim ele ia conseguir garantir a paz e evitar o caos. Aqui uma fotinha do Hobbes para vocês marcarem a fisionomia dele. E vamos passar pro John Locke. O John Locke já era mais good vibe, ele acreditava que o nosso estado de natureza era em relativa paz. Todo mundo estava ali no seu cantinho, tinha sua própria liberdade, mas necessitava de um governo que ia proteger os seus direitos à vida, liberdade e propriedade. E, marquem bem, porque lembra que eu falei dos direitos naturais? Então, pro John Locke, esses são os direitos naturais. Mas pro Hobbes, não, não é uma coisa. Não é uma coisa. Os direitos naturais pro Hobbes, pro nosso querido amiguinho, esse velhinho aqui, pra ele os direitos naturais é a nossa liberdade. A liberdade de você poder exercer um poder. E a gente abre mão desse poder e dá totalmente pro Estado. Isso é pro Hobbes. Agora, pro John Locke, os nossos direitos naturais é a vida, liberdade e propriedade. Isso é o que todo ser humano deveria ter. E após o contratualismo, o nosso pacto social, o governo ele tem só que garantir que a gente tenha isso, né? E para isso ele tem que ter poderes limitados. O governo tem que ficar bem na regrinha dele e se ele não ficar, o povo tem que se rebelar. Ele tem que ter o direito à resistência e essa é a sua principal característica, que o povo tem que se meter sim no governo se ele não tiver bom. E aqui uma fotinha do querido. Próximo é o mais famoso, talvez, Jean Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele acreditava que o estado de natureza era bem good vibes, que as pessoas iam pacificamente,
casas viam livres, todo mundo se ajudando. Só que com o tempo chegou a propriedade privada e causou a desigualdade e a corrupção. Então a sociedade teve que aderir ao contratualismo, que para ele era nada mais que uma grande comunidade em que todos deveriam ser ouvidos e os líderes deveriam só passar a palavra da população, passar a vontade geral. Então a política tinha que ser assim, e todos iam ser igualmente soberanos. E sua característica principal é essa liberdade, que todos têm que obedecer a leis que eles mesmos criam, e não uma soberania externa ou de alguém que se acha melhor. Todos são iguais e todos têm que obedecer às mesmas leis. Era isso que ele acreditava. E aqui tá ele. E esse foi os contratualistas mais antigos. Tem os modernos que vai ficar para outro vídeo. É isso, tchau!